Vamos lá então, recapitulando. Então a hipnose é um processo natural, milenar, não tem nada de sobrenatural, muito pelo contrário, é orgânico nosso entrar em hipnose. Na verdade, parece que a cada 18 minutos a gente entra em flow, tá? É como um processador de um computador que ele faz, ele não começa a esquentar muito, ele esfria, daí. É isso, sabe quando você tá assim, daí o que eu falei pra vocês, começa a ouvir ou você fica boiando, olhando para um mosquitinho, assim, aí você volta pra conversa. Isso você entrou em transe e voltou. A cada 18 minutos você entra em transe. Sabe quando você, por exemplo, o celular tá lá na mesa e você começa a procurar o celular? Cadê meu celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? O celular sumiu. Você olha na mesa, mas você não vê o celular. Aí alguém fala, olha aqui o seu celular na sua frente. Você fala, não tava aí. Tava ali. Por que você não viu? Porque você tava em um estado de flow, um estado de hipnose. Um estado de transe, acordadona, normal. Então isso é natural do ser humano. E aí, então, para que acessar esse estado? Porque quando nós acessamos esse estado, nós estamos com as ondas cerebrais, então, ou em alfa ou em teta, que são ondas cerebrais, que acessam o subconsciente, a mente subconsciente. E lá dentro da mente subconsciente que nós podemos reprogramar, trazendo para o consciente a nossa nova programação, dos nossos novos softwares, de como a gente quer enxergar a nossa vida. Porque muitas vezes, então, nós estamos com uma programação interna que é o que está comandando o nosso consciente. E o nosso consciente, ele é responsável pelo sistema de fuga ou de luta, tá? Então, ele tá querendo nos proteger, que é quando a gente quer fugir, igual quando você falou assim, eu queria fugir. Era o consciente, tá tudo bem, você funciona perfeitamente, ele vai querer fugir, ou ele vai querer lutar, ou ele vai querer fugir, que é quando você discute com alguém, briga, você tá fazendo o quê? Você tá lutando, né? Então, nós temos essas duas mentes, consciente e subconsciente, e a hipnoterapia que é acessar o seu subconsciente para fazer uma programação mais favorável para sua saúde física, mental, e fortalecer mesmo esses softwares para que você passe a ter o comando maior da sua vida, não deixar... Eu percebi assim, depois disso, falei, nossa, eu não estava comandando a minha vida, eu não estava gerenciando a minha vida. A programação interna era tão subconsciente que eu estava só vivendo, achando que isso era a vida. E hoje eu consigo programar o meu dia, eu consigo programar as minhas crenças. E hoje nós vamos entrar... Baixa mais um pouquinho aí essa musiquinha, só porque senão eu fico... falta de concentração por causa da musiquinha, eu vou entrando ali, ó. Hoje o nosso tema vai ser sobre os padrões mentais que nos ligam aos nossos antepassados, tá bom? Para que nós possamos entender um pouquinho sobre isso, eu queria trazer para vocês dois conceitos da PNL. O que é a PNL? A Programação Neurolinguística. Muitas pessoas, quando eu falo de PNL, acham que isso é uma novidade, isso é um modismo, deve ser moda, e não é nada disso. A PNL ela foi desenvolvida em 1970. Então foi pelo John Grinder, deixa eu falar os nomes aqui, Richard Bandler e o John Grinder, tá? O Richard Bandler, ele era um estudante de psicologia e o John Grinder, um professor de linguística. E juntos eles estudaram e modelaram gênios, tá? Os maiores gênios, inclusive o maior gênio da hipnose, eles modelaram, entenderam qual o método para se acessar e desenvolveram um manual da mente humana. Então, a PNL é praticamente em compreender como é o nosso funcionamento, o funcionamento da nossa mente. E... olha o raciocínio aqui, entrei em flow já também. Então, a partir de hoje, nós vamos entender dois conceitos da PNL, tá bom? Um deles, quando eles estavam desenvolvendo, entendendo como é o manual da nossa mente, eles colocaram o seguinte pressuposto: o mapa não é o território. Vamos entender isso juntas? Porque isso vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com as outras pessoas e com nós mesmos. O mapa não é o território. Vamos imaginar que o mapa do Brasil, um mapinha, assim, visualiza um mapinha na sua frente. E quando eu olho para o mapa, eu tenho só uma miniatura muito diferente da realidade, que é o Brasil, certo? Então dá para dizer que o mapa é o Brasil? Não, ele é só uma miniatura do Brasil e não tem nada a ver com a realidade. O que tem dentro do Brasil é muito maior, mas não tem nem como medir
Porque dentro mesmo da realidade você vai ter as pessoas, as casas, as ruas, as cidades, os municípios, toda a estrutura, as cores, as árvores. E dentro do mapa você não tem tudo isso, você não tem as árvores, você não tem as casas, você não tem nada disso, você só tem ali um padrãozinho, certo? Então cada pessoa, gente, tem um mapa também da realidade. Nós nunca vamos estar observando a realidade como ela realmente é. Nós sempre vamos estar observando a realidade a partir de um filtro. Então eu observo com o meu mapa e, por exemplo, a Elis observa com o mapa dela. Tá, e qual a diferença entre o mapa da Elis e o meu mapa? Quando nós estamos olhando para a mesma realidade. O que vai diferir isso? A minha programação interna, os meus softwares instalados, as minhas crenças, as minhas experiências de vida que eu tive até aqui hoje e as experiências dela. As experiências da Elis foram muito diferentes das minhas experiências. Os ensinamentos que ela recebeu da família dela foram muito diferentes dos ensinamentos que eu recebi da minha família. As coisas que eu aprendi foram muito diferentes das dela. Então, quando a gente olha para uma mesma realidade, nós estamos vendo totalmente diferente. E eu sempre falei, antigamente, eu falava assim, eu não sou nem negativa nem positiva, eu sou realista. Vocês já falaram isso também? Vocês já ouviram assim, ó, você tá sendo muito positiva demais, você tem que ser realista, acorda pra realidade. Falar, tipo, tô dando um conselhão pra uma amiga, né? Acorda pra realidade, você tá sendo muito negativa ou muito positiva. Só que eu descobri que ninguém vai acordar pra realidade, porque a realidade não existe. Uma só realidade não existe. Porque a realidade é sempre moldada de acordo com essa visão, esse filtro, esse véu que tem assim, ó, do meu software. Então, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo aqui, trazendo da minha realidade para vocês, tá bom? Minha mãe, depressão, 18 anos, um caso grave de depressão. Quando eu era criança, minha mãe falava assim para mim, filha, o mapa dela, tá? Olha o mapa dela. Filha, a vida é curta, a vida é cinza e a vida é fria. Essa é a vida. E eu olhava pro mapa dela, eu como uma criança, tá bom, mamãe, a vida é curta, fria e cinza. Só que aí aos 7 anos de idade, eu desenvolvi depressão também, infantil. Eu peguei o mapa dela pra mim. Aos 7 anos de idade, mudou do lado da minha casa uma professora de dança do ventre, que tinha a vida de uma outra forma. Na casa dela, havia sons de músicas maravilhosas que eu ouvia. Ela tinha um cheiro maravilhoso de um incenso que ela acendia. Ela estava sempre sorrindo. As roupas dela eram extravagantes, ela usava joias. Ela era feliz, ela estava sempre sorrindo. Um dia ela me chamou para ir lá dançar. Quando eu dancei, eu senti um calor no meu peito, um amor por aquilo que subiu assim, ó. Eu falei assim, meu Deus, é quente. Pois minha mãe disse que é frio, mas eu tô sentindo que isso é quente. A vida viver é maravilhoso. Quando eu dançava, me veio um prazer, assim, ó. E outra, todas essas roupas da dança do ventre eram coloridas. O Charles podia escolher a cor das moedas, tinha ouro, ela era rica, tinha ouro, né? Na minha visão de criança. Mas a minha mãe me disse que era cinza. Só que eu tô vendo aqui glitter, cor de rosa purpurina na casa dessa mulher. Aí o meu mapa ficou assim, ó, dividido. Mas espera aí, não é frio, é calor, é quente, aquece o coração. Nossa, é colorido, não é cinza. E aí então eu pensei, será mesmo? Comecei a questionar, será mesmo que é assim mesmo? E aí eu cresci e fui lidando com isso. Até a morte da minha mãe eu equilibrava dois mundos. Era praticamente quase que eu desenvolvo uma bipolaridade, porque realmente eu tinha que equilibrar esses dois mundos. Então, quando eu estava muito feliz, eu me questionava se eu tinha direito de ser tão feliz assim, já que, peraí, será que eu estou certa? Minha mãe me passou uma outra coisa, uma outra realidade. Então, foi muito difícil para mim contrastar esses dois mundos. Mas hoje, com esse conhecimento da PNL, eu entendo que tudo tá certo. A realidade, o filtro da minha mãe era assim. Quando a minha mãe olhava pela janela, ela sempre via tudo nublado, ela via tudo cinza. A gente estava nos melhores restaurantes, a comida não tinha sabor. Nós estávamos num lugar de alegria, para ela não tinha sentido. Para outra pessoa, que é uma pessoa que ressignifica, que está bem com a saúde mental em dia, tudo é legal, tudo é feliz, tudo tem cor. Pode estar no meio fio, sentada, conversando com um amigo e tá gostoso a vida. Não precisa estar num restaurante chique, não precisa... Não é? Então, para quem vê a vida de uma forma leve, a vida é leve. Quem vê a vida com uma programação pesada, qualquer coisa vai estar pesada. Então, esse foi o primeiro choque.
Hoje em dia, ainda depois desses conhecimentos, como que isso é no dia a dia? A gente tem que levar isso pro dia a dia, gente. Por exemplo, isso aconteceu logo depois que eu fiz o curso, voltei para casa, né, toda mexida. E então um dia a Esther, minha filha, falou assim pra mim: mãe, você não me dá atenção. Mãe, você só liga pra Lívia. Você só dá atenção pra Lívia. O mapa dela. Só que sem eu perceber, porque não é no automático que a gente vai ligar isso, mas aos poucos a gente vai ligando. Eu liguei o meu mapa, e o meu mapa me disse assim, ó, o monstrinho veio e falou assim, ó, que absurdo! Você tá dando o seu melhor, essa menina é uma ingrata. Você faz tudo que você pode por ela. Você tá o tempo todo agradando essa menina, ainda não é o suficiente, vai lá e dá uma dura nela. Fala pra ela, veio o monstrinho. Fala pra ela assim, ó, que você tá dando o melhor que você pode. E que ela é uma ingrata, de estar choramingando, fazendo drama. Aí eu fui. Aí eu parei. Aí eu conversei com ela, pera aí um pouquinho. Peguei o monstrinho, coloquei aqui do lado, falei assim, ela tá me dizendo que eu não dou atenção. Ela tá me dizendo que ela tá sentindo a minha falta, que eu dou mais atenção pra Lívia. Será que uma criança tá mentindo? Será que ela está exagerando? Não, esse é apenas o mapa dela. Dentro do mapa de visão dela, há uma discrepância entre o que a Lívia está recebendo de atenção e o que ela está recebendo de atenção. Como que eu resolvo isso? Ou eu vou bater de frente mapa por mapa, que é o que a gente mais faz o tempo todo com o nosso chefe, com nossos filhos, com nossos relacionamentos, amizades, a gente fica chocando mapas. Não, o meu tá certo, não, é o meu. Quem que tá certo, quem vai ganhar, ninguém ganha. Porque todo mundo tem o seu mapa. Então eu equilibrei os mapas. Eu falei, filha, a mamãe tá fazendo o melhor que a mamãe pode, mas se você está me dizendo que você está se sentindo assim, eu acolho isso que você está me falando. Vem aqui, me dê um abraço e vamos fazer alguma coisa junto. Então hoje, o que você acha da gente assistir um filme? O que você acha da mamãe fazer uma pipoca e a gente sentar para assistir? Ela, pronto. Ela ficou feliz. Equilibramos os mapas, entendeu? Esses dias também eu cheguei em casa, né? E meu marido tava com o bico, né? Passei por ele com o bico. Aí entrei, vim pra cá, dei aula, a hora que eu voltei, ele com o bico. Eu falei, você tá bravo comigo? Ele, tô. Nossa, lascou, né? Aí, tá. Mesma coisa, gente. Ele falou um monte. Você, casa da geladeira, tava bagunçado, não sei o que lá, casa, nananã. O meu mapa já veio assim, ó, o monstrinho. Você tava trabalhando até agora e ele tá preocupado com geladeira, com não sei o que, com janta. Que absurdo, ele não tá vendo que você tá fazendo também o seu melhor. E a gente é sempre vítima, tá? O nosso mapa, a gente é uma vítima. Você tá dando o seu melhor. Sempre vem essa frase na minha mente. Aí eu parei e falei, calma, é o mapa dele. Se ele tá sentindo isso é real. Pode ser que ele não tenha 100% da razão, mas pra ele faz sentido. Então, se faz sentido pra ele, o que adianta eu bater de frente? Então, eu fiz uma coisa que ele nunca imaginava. Que eu falei assim, eu sempre ia brigar, eu sempre ia falar assim, não sei o que, sei lá, eu ia bater de frente. É o padrão meu mental, que sempre foi. Depois do curso, a Rebeca fala, você tem toda a razão. Falei pra ele, eu já fui no mapa dele, sabedoria, gente. Eu falei, você tem toda a razão, a partir de amanhã eu vou prestar mais atenção. Me fala de novo o que é que tá com a geladeira, a comida. Tá bom, a partir de amanhã eu vou pegar um tempinho, tá? Eu vou organizar isso, tá bom? Se isso faz sentido pra você, eu vou prestar mais atenção, tá bom? Gente, ele ficou sem palavras, assim, ó. Tipo, você não vai brigar com ele? A gente não vai brigar? Você tá me ouvindo mesmo? E você tá considerando o que eu falei? Acabou! Ele ficou até sem graça. Ele mesmo foi lá e arrumou a geladeira, gente. Sério. Não teve, eu não precisei fazer mais nada. Ele mesmo foi lá, porque ele não esperava. Então, é muito interessante você perceber que tudo que vem do outro é sobre ele, é sobre o mapa dele. Então, por exemplo, uma crítica que vem, tá? Essa crítica, ela tá falando mais sobre a pessoa do que sobre você. É sobre o mapa dela, como ela enxerga a realidade, não é só sobre você. E aí tem um outro pressuposto. Então, além de o mapa não é o território, cada pessoa enxerga a vida a partir do seu mapa. O outro pressuposto da PNL, que faz muito sentido hoje para mim, é toda intenção é uma intenção positiva. Esse é um que, assim, bateu de frente com as minhas crenças por muito tempo, mas hoje eu entendo. Como assim? Então, toda intenção, toda ação é uma ação positiva. Até as piores ações que você pode imaginar, ela sempre tem, a pessoa que comete aquela ação, que age, ela tem uma intenção positiva.
Vamos dar um exemplo bem dramático aqui, um exemplo bem esdrúxulo. Um marido traiu a mulher. Qual que é a intenção positiva nisso, meu Deus do céu? A intenção positiva de um marido que trai a mulher é satisfazer um prazer dele. Não tem a ver com a mulher, tem a ver com satisfação de um pessoal, de um desejo pessoal. E como que foi no passado? Vamos voltar lá para o mapa da minha mãe, tá? Mapa da minha mãe em relação ao divórcio, certo? Meu pai arrumou uma amante e foi com a amante, traiu. O mapa que foi no passado foi assim: o seu pai quis me magoar, ele quis destruir com a minha vida, por causa dele eu tenho depressão. E sabe demais, ele escolheu aquela mulher em vez de você, Rebequinha, porque ele ama mais ela do que você. Por isso ele traiu a nossa família e ele traiu você também. Minha mãe não fez isso por mal, mas hoje eu entendo, meu pai não tinha nada a ver, ele não queria machucar minha mãe, ele não queria magoar, magoou, foi horrível, poderia ter sido diferente, poderia, ele poderia ter sido mais honesto, poderia, mas a intenção dele, meu pai, ele casou, minha mãe casou grávida, meu pai casou muito jovem, ele sempre foi muito responsável por todos os irmãos dele, ele estava se sentindo sufocado, ele só quis sentir prazer, um prazer que ele nunca pôde sentir. Ele não conseguiu ter domínio próprio. E quando ele decidiu trair, não era para acabar com a minha vida, porque ele não me amava, como foi o mapa que foi me passado. E sim porque ele quis satisfazer uma necessidade dele, pessoal, tinha a ver com ele, entendeu? Não com ela. Agora, se ela ia decidir perdoar ou não, isso é uma outra história, tá? Uma outra coisa, por exemplo, um marido que mata uma mulher. Ele chega e assassina a mulher. Qual a intenção positiva de alguém que faz isso? Para ele tirar o ódio que ele tá daquela pessoa. Ele não tá sentindo tanta raiva daquela mulher que ele vai lá e mata a mulher. Ele só está querendo se libertar daquela mágoa, daquela raiva que ele tá, e vai lá e matou. Uma briga de um bar que vai lá e um mata o outro. Ele tá tentando se libertar daquela dor, daquele sofrimento. Um suicida, por exemplo, a minha mãe. O mapa, quando a minha mãe cometeu suicídio, eu pensava assim, veio muitas vezes um monstrinho que falou assim, ó, ela te abandonou, sabe, o seu pai te abandonou, mas a sua mãe também te abandonou, porque ela decidiu pular fora, ela resolveu ir embora, mas o mapa da minha mãe, ela só queria tirar a dor, ela não queria me abandonar, ela não queria nada disso, ela cometeu um suicídio para tentar arrancar dela a dor e o sofrimento que ela já carregava há muitos anos. Ela imaginava, a intenção positiva dela era só liberar a dor. Uma pessoa que rouba, tô falando coisas horríveis, tá? Porque depois das coisas mais básicas vai ficar mais fácil da gente entender. Eu roubei o celular da outra, qual que é a minha intenção positiva? Ter o celular que eu desejo. Não é nem prejudicar tanto assim a outra pessoa. Eu vou prejudicá-la e ela ficará sofrendo com as parcelas do celular. Não, eu só tenho um desejo tão grande para esse celular e eu quero ele para mim, eu quero esse dinheiro para mim, então eu roubo. Tudo tem uma intenção positiva por trás. Aí agora a gente pensa assim, coisas mais básicas, por exemplo, um sócio que vai lá e faz uma coisa que você não gostaria, uma amiga que mente. Qual a intenção da amiga de mentir pra você? Nossa, ela não me considera. A gente não vem com a vitimismo assim. Ela não me considera. Ela não tem... Não, muitas vezes é porque ela tava com vergonha de falar a verdade. A intenção positiva dela era simplesmente se ocultar daquela vergonha. Então, tudo tem um lado positivo pela pessoa, pelo olhar da pessoa. E tem a ver com a pessoa e não com você. No mundo não gira assim só ao nosso redor, como se nós fôssemos ali as estrelas, as protagonistas de tudo. Porque como que é a nossa visão do mundo, com esses mapas que a gente tem? Vejam bem aqui na nossa realidade aqui hoje, ó, pra mim, o meu mapa. Eu sou a protagonista, tá, gente, dessa história. Eu sou a atriz principal. Vocês são atrizes que estão aqui, ó, contracenando comigo. Mas quem é a atriz principal sou eu. Agora, se eu olhar pra Thalissa, a Thalissa tá, ó, eu saio do meu mapa, eu entro no mapa da Thalissa, incorporo a Thalissa. A Thalissa tá ali assim, ó, essa é a minha história. Eu sou a protagonista hoje, a Rebeca é apenas uma atriz
que está passando umas informações para mim. Mas o que eu vou fazer com essas informações é mudar a minha história. É a minha vida que está em jogo agora. É a minha reação, são os meus aprendizados. Ela é a atriz. Você é a atriz principal, a protagonista. Eu não. Eu tô aqui só prestando um favor, fazendo uma participação na história. Eu não sou a protagonista. Então, nossa, mas eu achei que eu era protagonista. Então, quando você traz uma coisa contra mim, como eu tô na visão de protagonista, eu acho que tudo tem a ver comigo, mas tem a ver com você que é a protagonista. Então, vocês vejam como a gente fica mais fácil de lidar com as outras pessoas quando a gente pensa nisso. Eu sei que vocês não estão fazendo as tarefinhas, mas essa tarefinha vocês levam para a vida de vocês, Gi? Essa semana eu vou considerar que todo mundo tem um mapa. E eu vou tentar considerar me colocar no lugar do outro. Até mesmo se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não pode perdoar. A gente não consegue liberar perdão. Eu só consegui liberar perdão pro meu pai, pra minha mãe, quando eu percebi que, nossa, ela passou todo esse mapa que me deu muito, gerou muito sofrimento, mas não foi por mal, era o que ela tinha pra dar. Era o que ela tinha como verdade, ela não teve acesso a essas informações. Hoje, eu com acesso a essas informações, se eu fizer isso com a minha filha, aí é uma sacanagem, porque eu tenho acesso, eu sei que o meu mapa tem que ser mais neutro, eu tenho que tomar muito cuidado. Quanto mais informação você tem, mais responsabilidade. Então, hoje, vocês sabendo que vocês têm o mapa de vocês, vocês vão querer pôr isso dentro da cabeça dos outros? Eu preciso respeitar o mapa dos meus filhos, eu preciso querer que a minha filha construa o mapa dela de acordo com o que ela está enxergando. Eu vou colaborar com isso, mas eu não posso, de forma alguma, querer impor o meu mapa nela, entendeu? Então, levem para o dia a dia de vocês, no relacionamento do trabalho, aquela colega de trabalho, a chefe, sei lá, que tá... Agora, pense nesse momento, ó, põe a mão no coração de vocês, não precisa nem hipnotizar vocês, ó, numa pessoa que você precisa perdoar. Pensa nessa pessoa. Todo mundo tem uma pessoa que você precisa perdoar. Pensa numa atitude que ela fez com você ruim. E agora, de uma forma que você nunca fez, você esvazia o seu copo e pensa por que essa pessoa agiu dessa forma comigo. Qual é a intenção positiva dela? A intenção positiva dela pode estar ligada a ela querer se afirmar porque ela não tem autoestima, a algum trauma de infância que ela tem, a um padrão mental que ela recebeu dos pais dela, a alguma verdade que ela recebeu e que contrastou com a sua verdade. E não tem a ver sobre você, é sobre ela. Então, se fizer sentido nesse momento para você, você libera o perdão. Porque é tão fácil perdoar. Faz assim, ó, fala assim em voz alta, perdoar é fácil. Perdoar é a coisa mais fácil que tem, basta uma decisão, basta uma compreensão e tá tudo liberado. E perdoar não quer dizer que vocês vão ser melhores amigos, tá? Perdoar não quer dizer que você precisa aceitar. Perdoar é assim, ó, eu libero o meu campo, porque eu já entendi qual é a jogada, eu já entendi o jogo da vida. Eu me libero desse peso de te responsabilizar pelos meus sentimentos. Eu perdoo porque eu compreendo que não é sobre mim. E o que é seu fica com você e o que é meu fica comigo. Pronto, abre os olhos e emite perdão. Nós vamos aprofundar nesse perdão aí, tá bom? Mas hoje pra mim é tão fácil, não precisa nem falar, já tá perdoado. Ah, tá bom, perdoou. Ah, tá perdoado, tá todo mundo perdoado, gente. Pra quê? Pra que não ficar magoado por 1000 anos que a pessoa... É fácil perdoar, não precisa ser melhor amigo mais, mas libera o campo, libera a aura da pessoa, tá? Certo? Então esses são os dois, deixa eu ver que horas são.